Fala família Portal Livre, está no ar o podcast Papo Nota A03. E hoje nós recebemos aqui o nosso amigo Luiz Felipe Maciel, que é vereador em São João del Rei, ele que não foge a nenhuma polêmica, que é pai, que é conservador, cristão, gestor público e advogado. Nos acompanhe aí. Luiz Felipe, seja bem-vindo ao Portal Livre, ao Papo Nota A. Obrigado, Alan. Obrigado a todos os ouvintes aí, por pessoal do portal. É uma honra estar aqui com vocês. Luiz Felipe, eu tenho tantos assuntos para tratar com você aqui que eu nem sei se dará tempo, mas vamos abordar talvez os mais importantes, que parte da sua atuação política, do Estado e da política federal também, que você é muito ativo. Mas começando do início, né? Você sempre foi muito ativo nas redes sociais, em militância política, desde 2014, quando, a época do impeachment da Dilma, depois da eleição do Bolsonaro em 2018. Então, foi sempre uma certeza muito grande que você entraria para a política. E aonde se deu esse start inicial seu para começar na política, para iniciar na carreira política? Alan, primeiramente agradeço aí essas palavras que você teceu à minha pessoa. Realmente, eu sempre fui um curioso. Eu sempre gostei de buscar informações e inconformado com a situação do nosso país. Pessoas humildes, trabalhadoras que temos não só em Minas Gerais, mas no Brasil inteiro, e que infelizmente, desde 2014, né, antes de 2014 inclusive, mas quando eu tomei consciência dos fatos, foram roubadas. Estavam sendo roubadas, vilipendiados, o patrimônio público, o erário público, realmente sendo tragicamente roubado. E com isso, dessa maneira inconformada minha, eu fui atrás de informações, a princípio enquanto ativista, Sim. lutando contra os desmandos nacionais que existiam, mas subiu aí esse desejo quando a população pediu. A população pediu, Luiz Felipe, precisamos de alguém como você para nos representar, ser a nossa voz, defender os nossos valores e princípios com poder, com a caneta na mão. Isso. E é por isso que eu me coloquei à disposição e, graças a Deus, na minha primeira eleição fui o segundo mais votado, sem usar um centavo de fundo partidário, 1.900 votos em São João del Rei. Então, para mim, foi uma honra. É um volume muito grande de votos. Pela primeira eleição, né, com 25 anos, à época eu tinha 25 anos, muito jovem, mas com muita responsabilidade para defender os princípios e os valores que a gente defende. Você se coloca como conservador hoje, né? Conservador na política e também de maneira pessoal. É importante dizer, talvez, que São João del Rei é uma cidade que o progressismo não prosperou. Né? A gente pode observar isso com a eleição do Aurélio agora, antes era o Nivaldo, e antes do Nivaldo tivemos somente o Elvésio, que foi do PT, que foi uma gestão taxada por muitos como trágica, né, Uhum, para São João del uhum. Rei. Como você enxerga uma cidade universitária como São João del Rei hoje, o avanço do conservadorismo? Hoje nós temos o Dr. Frederico lá, que é o mais votado, que é conservador, o prefeito conservador, a Câmara de maioria conservadora. Qual foi a fórmula que São João del Rei aplicou, talvez, que as outras cidades não tenham conseguido? Dito eu que vem desde os primórdios, São João del Rei respira liberdade. Somos a cidade de Tiradentes, somos a cidade de Bárbara Leodora, que sempre foram contra esses abusos com questões de impostos desde a coroa que vinham sugando a população de São João del Rei. E aí a cultura foi crescendo. E com isso também uma base religiosa católica muito forte, que defende a família, que defende os valores cristãos. E com isso na nossa cidade a esquerda não se cria. Quando criou, você bem disse, o prefeito Elvésio, ele fez uma gestão que deixou muito a desejar. Então, acaba que essa construção política de São João del Rei histórica, ela vem refletindo até os dias de hoje. Né? E dentro dessa discussão, nós temos aqui, nós podemos perceber na última eleição que a disputa foi entre dois candidatos conservadores, ou à direita no mínimo. Né? Que foi o Aurélio, o atual prefeito, e a Jane. Você foi eleito com a Jane. Como se deu essa construção de você partir, de ser eleito com a Jânia e partir para a base do prefeito Aurélio? Porque hoje você é o vereador da base, né, do prefeito. Sim. Então, como se deu essa construção entre você e o prefeito, entre o partido PRD e o prefeito Aurélio? Como se deu essa construção? Que é algo muito curioso. Em São João del Rei, até algumas pessoas de lá, que eu procurei para poder conversar nesse podcast, pediram para que te indagasse sobre essa questão. Como se deu essa construção? Construção foi ainda em novembro, o prefeito Aurélio me chamou para conversar, me apresentou o plano de governo dele para São João del Rei. E eu pensei de forma muito humilde. Agora o cavalo passou arriado, vamos montar nele. Vamos de fato trazer esperança e dias melhores para a população de São João del Rei. E com isso, consciente da responsabilidade que eu tinha em minhas mãos,
consultei lá os meus eleitores e eles pediram: Luiz Felipe, vá para a base, ajude o Aurélio, ajude a trabalhar, porque a esperança está aí. Vamos regaçar as mangas e buscar uma São João del Rei melhor. E com isso, de forma totalmente independente, eu respondo por mim, não pela minha Sim, sigla partidária. sim. Eu respondo por mim, Luiz Felipe Maciel, pessoa física e com mandato outorgado por 1.891 eleitores, e eles, de fato, pediram para eu ficar na base do Aurélio, e estamos na base ajudando ele a reconstruir São João del Rei. Até também é um movimento que a gente podemos perceber que foi um movimento à direita, né? Porque é como que um conservador direitista sumido faz oposição à direita também na cidade, fica sendo um contrassenso, né, Felipe? Exatamente, o prefeito foi eleito pelo PL 22, o partido do Jair Messias Bolsonaro, que ano que vem também teremos eleições federais, e não tinha como, ele com os princípios que ele defende, ele já foi prefeito de Resende Costa, lá também ele já era oposição à esquerda, à época oposição ao PT, e eu que fui eleito com base conservadora, com base de direita, não tinha como ser oposição ao prefeito que tem essa plataforma política. Seguindo, falando da gestão de São João del Rei, você agora na base, nós tivemos duas grandes polêmicas no início desse mandato, né? A primeira delas foi com relação ao empréstimo que a prefeitura fez para o Damaia, né? Uhum. 25 milhões. E durante essa discussão, teve muitas pessoas ficaram a favor, outras contra, mas eu acho que talvez aqui no portal você tenha liberdade para falar sobre como se deu esse empréstimo, qual o motivo desse empréstimo, e se isso não onera tanto São João del Rei. Como que vai ser construído o pagamento desse empréstimo no futuro? Como que se deu essa discussão e a necessidade de adquirir esse empréstimo? Primeiro, Alan, vamos voltar lá atrás um pouco, quando o DAMAI foi instituído, né? Uhum. O DAMAI foi instituído, uma autarquia municipal que bem de fato trouxe muitas melhorias na questão do saneamento básico de São João del Rei, só que muitos prefeitos irresponsáveis ao longo do ano permitiu que o DAMAI quase feche as portas, quase vá à falência. Hoje a dívida do DAMAI é cerca de 100 milhões de reais, a dívida do DAMAI. E temos uma lei federal, que é o Marco do Saneamento Básico, aprovada inclusive na época do presidente Jair Bolsonaro, Isso. que cria regulamentações para autarquias municipais, e uma delas é a questão do esgotamento, e a outra também é a questão da hidrometração. O Ministério Público da comarca de São João del Rei fez um TAC com o DAMAI ainda em 2009, e o TAC foi reformulado depois após uma sentença transitada em julgado em 2014, e tinha lá a exigência do DAMAI colocar hidrômetro. O hidrômetro é aquele típico reloginho, igual tem na Copasa, aqui em Barroso, que é Tem Copasa, Copasa, né? é o reloginho que você vai pagar conforme a proporção daquilo que você consome. E com o DAMAI nessa condição de mais de 80 milhões de dívidas só com a CEMIG e 100 milhões no global, e sem capacidade de buscar a adimplência do órgão, porque lá cerca de 40% antes do Aurélio assumir era inadimplente com o DAMAI, não pagava em dia É o muita DAMAI, coisa. é muita É muita coisa. coisa. Como O Damar atende todas as zonas do Rio, é 2/3, 1/3 da cidade. o bairro Colônia não. O bairro Colônia Grande, Colônia é a Copasa que Copasa. cobre lá. O resto é o DAMAI que atende, mas a inadimplência é muito alta e o DAMAI tinha que ter uma capacidade de investimento para colocar esses hidrômetros. Uhum. Qual foi a forma? Ficamos aí 20 anos só enrolando. Enrolando, enrolando, apagando incêndio com caminhão-pipa para tentar resolver. E a infraestrutura péssima, a rede péssima. Ainda do Império tínhamos uma rede, né, principalmente no centro histórico, muito antiga, antiquada. E com isso o prefeito Aurélio, de forma muito corajosa, tomou essa decisão. Vamos fazer um empréstimo, mas um empréstimo que ele mesmo se pague. Porque o hidrômetro ele vai permitir que a inadimplência reduza, porque vai conseguir cobrar melhor os contribuintes, vai permitir que o desperdício da autarquia, dos contribuintes, dos consumidores no uso de água, reduza também. Cria consciência, né? Acaba que Cria assim, a consciência. partir do momento que o reloginho tá lá na porta, É, o cidadão ele olha para a água não como um produto, mas como um bem. é. Então ela olha para aquele produto de necessidade e fala, opa, se eu gastar deixar a torneira aberta aqui, vai aumentar minha conta. Então evita o desperdício. E eu fico observando também, a gente que. Eu sou nascido em São João del Rei, tenho família lá, Certo. mas eu não vou muito a São João del Rei, mas todas as vezes que nós vamos até São João, é muito comum notarmos que São João tá vazando água em algum lugar. No centro Exatamente. histórico ali, talvez quem mora lá não percebe, mas ali perto da rodoviária, naquela parte de trás do centro histórico, ali sempre tem água vazando. Então o investimento vai para essa área também para poder evitar desperdício nas ruas. Exatamente. Essa foi até uma questão que eu levantei quando o diretor da autarquia, que é o Rômulo Viegas, que ele foi muito importante na questão hídrica
de São João del Rei, quando ele foi prefeito, ele revolucionou de fato a questão do saneamento básico em nossa cidade. Hoje ele está como diretor, um acerto gigante do prefeito Aurélio, e ele assumiu a responsabilidade de investimentos na rede, de manutenções na rede, para evitar esses vazamentos e também melhorar a oferta desta água na ponta da linha para a população. A população quer ter água, quer abrir a torneira e de fato encontrar água. E que não seja uma água preta, uma água barrenta. Mas para isso, a população tem que ter a compreensão que vai demorar um pouco de tempo. São 8 meses de governo. O Rômulo Viegas, junto com o Aurélio, estão dispostos a resolver. Não ficar iludindo com falsas promessas e de fato só resolver naquela hora, mas daqui 2 dias voltar o problema de novo. Eles querem resolver de fato. O remédio amargo tem que ser dado em 1 hora, né? Então, assim, antes, agora, e para resolver, do que ficar postergando também. São João del Rei está crescendo, né? No futuro, ter outros problemas Exatamente. além desse. E até se você puder me dar a liberdade, quero falar vontade. aqui que eu tenho um projeto de lei que eu apresentei, eu sou autor lá em São João del Rei, que é para permitir que as pessoas coloquem um tubo lá de bloqueador de ar no hidrômetro. Porque o hidrômetro, às vezes, entra ar que contabiliza no relógio e sobe a conta das pessoas. Então, eu entrei com um projeto para colocar um bloqueador de ar e fazer que o consumo de fato das pessoas à conta seja pelo uso real de água e não por, às vezes, infiltrações de ar no sistema. Então, esse é um projeto nosso. O Rômulo Viegas tem certeza também que vai ser a favor e vamos juntos trabalhar por garantir a justiça social na cobrança e a justiça social também para os contribuintes. Luiz Felipe, seguindo ainda dentro dos assuntos polêmicos que tivemos em São João del Rei no início do seu mandato, tivemos recentemente, vai começar a exposição de São João del Rei, exposição agropecuária, e 2 vereadoras de São João del Rei entraram na justiça. Vamos falar de maneira mais clara, para ficar claro para a população. Entraram na justiça contra os rodeios na cidade. E você foi um crítico ferrenho dessa medida, observando que, como se diz, é um vegano comendo carne, né? Assim dizendo. Então, assim, o que você tem para poder explanar para nós com relação a essa situação? Porque hoje o Ministério Público já derrubou a medida delas e o rodeio vai acontecer. Mas, avançando mais, o que pode ser feito para que situações como essa não aconteçam no futuro? Infelizmente, a gente teve 2 vereadoras da Federação do PT, da esquerda em São João del Rei, que foram na justiça para ganhar no tapetão, para proibir que a prática tradicional do evento, da cultura sertaneja, da cultura do agro, que geralmente é mais pessoas aí que querem, né, trabalhar, querem prosperar e não gostam dessa ideologia socialista e querem de fato ter esse entretenimento do rodeio. Só que elas foram tentar ganhar no tapetão, proibir o rodeio na canetada de um juiz, sem ouvir a população, sem ouvir o parlamento. Ganharam em primeira instância, mas, como você bem disse, a justiça suspendeu essa decisão de primeira instância. O procurador municipal, o Dr. Wellington, também com o nosso entendimento, eu fiz uma audiência pública no Parlamento de São João del Rei, onde confirmamos, concluímos que não existe lei proibitiva de rodeio em São João del Rei. Não existe. Muito pelo contrário, tentaram passar uma lei proibitiva em 2012 que proibia taxativamente o rodeio, só que não foi aprovada. O que temos em São João del Rei é uma lei que proíbe animais em espetáculos de circo, que fique bem claro. E as 2 vereadoras tentaram ludibriar a justiça. Isso é crime até. Crime. Ludibriar a justiça é litigância de má-fé. É. Elas tentaram utilizar uma interpretação falsa ao afirmar que o rodeio era proibido em São João del Rei. Só que foi confirmado, o rodeio está permitido. Vamos ter o retorno dos rodeios em São João del Rei após 13 anos sem o evento. Justamente 13. 12 mais 1. Após 12 mais 1 anos de proibição de não ter esse evento por falsas interpretações, só que agora vai ter o prefeito Aurélio, né? Uma promessa nossa de campanha também, e agora a gente está entregando para a população. Vamos lá. Quinta-feira que vem, até chamo aqui todos os ouvintes aí do Portal Livre para participar junto com a gente desse evento tradicional e também com bons tratos animais. O prefeito Aurélio garantiu que vai ter bons tratos animais, vamos estar lá de perto acompanhando isso também. É uma questão assim, que a gente observa que é tão política, ao meu ponto de vista, pelos acontecimentos que foram ocorrendo. É tão política que crueldade animal já é crime de qualquer forma. Né? Imagine só o poder público cometendo crueldade animal em um evento público e gratuito, como vai ser a exposição de agropecuária de São João del Rei. Ainda seguindo dentro da exposição agropecuária, tivemos essa semana que passou agora algumas polêmicas com relação à troca de ingressos. Né? Algumas pessoas que tiveram má fé e estão vendendo ingressos que são gratuitos. Quais são as ações, Luiz Felipe, que a Câmara é o órgão fiscalizador, o órgão controlador do município?
que a Câmara tem tomado para poder mitigar essas ações de má-fé de pessoas que têm pegado ingressos gratuitos e vendido? Quais são as ações que a Câmara tem tomado para poder evitar esse tipo de situação? Realmente, Alan, é lamentável porque isso aí é contra os princípios do direito do consumidor, é até no Código Penal uma infração lá registrada, uma ilicitude pelo nosso Código Penal. A gente fica muito triste quando isso ocorre, porque é um evento que a prefeitura está trazendo aí, uma benfeitoria para a população, evento de graça, tem uma limitação estrutural porque o Corpo de Bombeiros entendeu que existe uma limitação até por questões de segurança Sim. das pessoas. A limitação é em torno de 8.000 pessoas, e aí a prefeitura teve que delimitar essa oferta de ingresso numa plataforma digital, no aplicativo lá, trocando 1 quilo de alimento não perecível. Só que, infelizmente, pessoas entraram, registraram seu CPF e estão vendendo os ingressos. Então a gente fala com a população. População, se você ficar sabendo disso, denuncie, procure o órgão, pode procurar o PROCON, pode procurar o Ministério Público, pode procurar a Polícia Civil e a Polícia Militar para fazer valer a sua denúncia, porque o evento é para o povo e não pode ter essas ilicitudes praticadas por terceiros de má fé. É muito grave, né? É É muito muito grave, grave a muito grave. situação. Luiz Felipe, seguindo agora para a política regional e estadual, nós temos observado aqui, por exemplo, na nossa região, Barbacena é, deixou, né, deixou de apoiar os Andradas, família Andrada tradicional da cidade. E São João del Rei seguiu um caminho muito parecido, porque São João del Rei é uma cidade que foi nicho eleitoral do Aécio Neves, muito tempo, Reginaldo Lopes, durante um tempo, Domingos Sávio, sempre foi bem votado lá, os próprios Andradas sempre tiveram votação, mas hoje teve uma quebra desde 2018, teve uma quebra nessa tradição de São João del Rei, e o doutor Frederico furou essa barreira. Como que você enxerga isso dentro da política são-joanense e qual teria sido talvez o principal motivo dessa quebra da tradicionalidade política de São João del Rei? Alan, primeiro pela pessoa do Dr. Frederico. Você com certeza sabe que ele é uma pessoa espetacular, uma pessoa muito humilde, um médico atencioso, um médico do povo. Além de ser médico do povo, ele é um político incrível, inteligentíssimo, perspicaz, corajoso. Essa madrugada ficou lá em Brasília defendendo a liberdade contra os abusos perpetuados por ministro Alexandre de Moraes, que sem a toga de nada vale. E devido a esse reconhecimento de tudo isso que eu falei, da questão da medicina, da questão da política, da questão da coragem, da questão de princípios e valores, a população reconheceu. Está na hora da gente votar nesse homem. E ele foi o deputado federal mais votado da cidade pela segunda vez. Tenho certeza que agora, ano que vem, teremos eleições federais novamente. Vai ser pela terceira vez o majoritário da cidade, porque a história dele, o gabarito dele e os princípios dele correspondem aos anseios da população são-joanense. Fala por si só, né? A Fala por trajetória si dele só. fala por si só. Fala por si só. Ainda seguindo nesse caminho, São João del Rei não tem um deputado estadual de direita. Tem hoje o Cristiano Silveira, né, que está à esquerda, que é do PT. Tem tido votações baixas em São João del Rei. 3.000 votos na última eleição. Mas São João del Rei não tem conseguido eleger um deputado estadual. Talvez não seria a hora da direita eleger um deputado estadual da cidade, porque aqui na região, por exemplo, nós temos o Cristiano, à esquerda ali em São João, temos talvez o Dorgal, Barbacena, né, Dorgal Andrade, ligado a Barbacena, mas para aí nas vertentes. As vertentes não têm um representante por si só. Barroso é muito pequeno para eleger um deputado, Dores de Campos idem, Prados idem, as cidades que estão próximas a Lavras idem. Então talvez não seria a hora de surgir um nome, porque a Jânia teve quase 17.000 votos em São João del Rei. Talvez não seria a hora de eleger um deputado da região? É, é- Essa questão envolve até muito ego e vaidade. Vários pretensos candidatos, eles dividem votos e não elegem de forma unificada um candidato de fato conservador para representar a região. A gente entende que todos têm sua liberdade de serem candidatos, só que às vezes muita divisão não consegue eleger ninguém e acaba buscando alternativas de fora. Mas seria interessante se a gente tivesse de fato um representante conservador da região. Concordo plenamente com você. Temos o Cristiano, que é do PT da esquerda, que tem votos na cidade, na região aqui das vertentes também. Mas do conservadorismo não temos. O vácuo está aberto. É um espaço que está aí, né? Quem chegar primeiro vai ocupar, O vácuo está né? aberto. Seguindo ainda nessa questão da política agora estadual, o Zema lançou há 2 semanas atrás a candidatura dele à presidência da República.
É algo que eu vejo até um tanto adiantado, mas a política tem dessas coisas. E eu fiz essa pergunta pro entrevistado da semana anterior, que foi o Guilherme, Uhum. e o entendimento que nós observamos a política é que talvez seja o voo da galinha, né? Que é algo para se manter no noticiário. Porque é muito claro que o representante da direita, do conservadorismo, vai vir da família Bolsonaro ou alguém ligado ao ex-presidente. Nós temos o Tarcísio, talvez seja o nome mais expoente, o Caiado, de Goiás, o Ratinho Júnior, do Paraná, a Michele, Uhum. esposa do atual presidente, do ex-presidente Bolsonaro, e o próprio ex-presidente Bolsonaro, que ainda disse que é candidato, mas pelo que nós observamos do ativismo judicial, ele vai ser barrado. Então, como você enxerga essa sucessão? De onde viria essa sucessão? E do Luiz Felipe Maciel hoje? Quem que você enxerga que seria o nome à direita do conservadorismo hoje para disputar a presidência com o PT? Para mim, existe apenas uma opção: Jair Messias Bolsonaro. Mas se infelizmente o ativismo judicial prosperar, vai ser alguém que ele indicar. Ele vai indicar e vamos caminhar juntos com ele. Eu entendo que, de fato, você falou do Romeu Zema. Um Isso. governador bom, governador bem avaliado, pegou um estado quebrado por parte do ex-governador Pimentel do PT, tá buscando resolver muitas coisas, só que literalmente é um voo de galinha. Ele tá valorizando o peixe dele Sim. para tentar conseguir uma vaga no Senado ou tentar conseguir até uma vice-presidência dentro de uma chapa federal nacional. Então entendo que o nome hoje é Jair Messias Bolsonaro. Se eventualmente ele persistir nessa ilegalidade, nessa perseguição política que existe pelo órgão judiciário, então que seja o nome indicado por ele. Tarcísio é uma excelente pessoa, qualificada. Caiado também é um nome bacana, ele revolucionou a segurança pública no estado de Goiás. Temos outros nomes aí também, a própria Michele, mas que de fato o entendimento venha do Jair Messias Bolsonaro, que foi o melhor presidente da redemocratização brasileira. Você é gestor público, Uhum, advogado, né? Hoje está em mandato de vereador. E de dentro da política a gente tem um olhar diferente com relação ao que acontece de fato no judiciário. uhum. Né, você pode observar, Luiz Felipe, ainda seguindo nesse mesmo caminho. Todas as vezes que a direita demonstra força de alguma forma, o judiciário, em si, melhor dizendo, que é personificado no Alexandre de Moraes hoje. Né? Já tivemos problemas com Gilmar Mendes, Barroso, mas hoje é com o Moraes. Toda vez que a direita demonstra força, o judiciário ataca a família Bolsonaro ou alguém da direita. Nessa semana que estamos agora, que vai ao ar o podcast, houve a decretação da prisão domiciliar do presidente Bolsonaro logo após as manifestações do domingo. Então, o que você enxerga nesse ativismo judicial? De onde que vem esse ativismo e esse medo todo da direita? Como podemos combater a não ser com o voto? São reiterados abusos. Alexandre de Moraes ele foi sancionado, ele é um ministro sancionado globalmente pela Lei Magnitsky. Ele é um violador dos direitos humanos. Ele é um violador da liberdade de expressão. Ele é um violador do sistema judiciário brasileiro. É preciso que isso deixe bem claro. Ele, após essa manifestação de domingo, que o povo foi para as ruas vestindo sua camisa verde e amarelo, na segunda-feira, de forma vil, ele decretou a prisão domiciliar de maneira ilegal. Por que que eu digo que é de maneira ilegal? Sou advogado, tenho formação jurídica, mas qualquer estudante de primeiro período da faculdade de Direito poderia responder isso. Você decretar uma prisão, mesmo que seja em caráter domiciliar, tem que haver um pedido da acusação. Tem que haver um pedido da acusação. O Ministério Público é a figura participante como o acusador, Sim, PGR, né? PGR. Não houve nenhum pedido de prisão domiciliar por parte do Ministério Público ao Jair Bolsonaro. Foi um ato ex officio, um ato de ofício do ministro sancionado contra o presidente. Então, um ato ilegal e que eu espero que seja revisado. E eu espero também que o Senado da República cumpra o seu papel institucional e constitucional de pautar o impeachment do Alexandre de Moraes por reiterados abusos. Você vê numa semana, logo no dia que ele foi sancionado como violador dos direitos humanos, ele Sim, foi no estádio do jogo do Corinthians e fez gesto obsceno, um gesto sim. com o dedo médio dele, contra o povo brasileiro. Ele está ridicularizando o povo brasileiro de uma maneira literalmente desastrosa e que não cumpre com o decoro parlamentar que o próprio cargo dele exige. Ele é o guardião da Constituição, mas de guardião não tem nada. Ele é autocrático, né? A gente observa que as decisões que ele toma é de forma vil, você mesmo reiterou isso, e nós vimos que acontecer isso na Venezuela, e a esquerda
se dói muito quando a gente fala sobre a Venezuela, porque a Venezuela hoje um espelho do que está acontecendo no Brasil. É muito claro para todo mundo. E nós estamos observando o tarifaço do Trump acontecendo e o governo Lula sentado em ideologia. É o que está acontecendo. Não tem negociação. Ninguém do governo viajou para poder. Hoje, o presidente da Suíça está nos Estados Unidos, a representante da União Europeia está nos Estados Unidos, a própria Índia, que é do BRICS, está negociando com os Estados Unidos, e o Brasil está gritando ideologia e o presidente batendo no peito para falar sobre austeridade, sobre democracia, e parece que está morto, está analógico em um mundo digital. Então, como você observa hoje essa situação, que caminho que o Brasil vai tomar se seguir dessa forma? Eu espero que o povo, ano que vem, tire Lula do poder. Porque, de fato, você colocou até potências maiores que o Brasil economicamente, militarmente, até a China Sim. está na mesa de negociação com o Trump. O Lula insiste em brincar com piadinhas de comer jabuticaba. É um presidente que não sabe o grau de responsabilidade que ele tem e que deveria ter com os brasileiros. Ele fala em desdolarização da economia logo após essas sanções. Ele fala em reconhecer o Estado da Palestina logo após essa questão, infelizmente, que está ocorrendo da guerra Israel e Palestina. Ele está manifestando um lado, a gente sabe da parceria econômica internacional de Israel com os Estados Unidos. Ele faz isso para provocar o Donald Trump, ele faz isso para provocar o mundo ocidental, mas ele faz isso sem pensar nas consequências. Ele deveria ser pragmático, ter uma postura firme de estadista e de buscar resolver os problemas, e não colocar mais gasolina para aumentar ainda mais o fogo e o incêndio. Talvez o presidente Lula durante muito tempo, né, sempre foi dito que o presidente Lula era um grande negociador. Hoje tem se demonstrado uma mentira. Ele não consegue lidar com o Congresso, não consegue lidar com o Senado, e temos pautados hoje uma pressão muito grande da direita para o impeachment do Alexandre de Moraes, as negociações com os Estados Unidos que não vem acontecendo. Talvez a esquerda não fez uma autocrítica, você não observa que a esquerda não fez uma autocrítica de se renovar, porque o Lula parece que está preso nos anos 80, discussando como se o Brasil ainda vivesse no período militar. E não é isso hoje que vivemos. Temos uma democracia com uma direita bem estabelecida e uma esquerda estabelecida em cima dele. Então talvez não seria o momento da própria esquerda fazer uma autocrítica, falar, vamos renovar, trocar esse presidente que está maluco, assim dizendo. Pelo que a gente observa, ele está preso na ideologia e esquecendo de governar. Ontem mesmo ele falou que a cada dia que passa ele é mais socialista e mais esquerdista. Tá voltado aí numa visão antiquada da esquerda. A gente tem uma esquerda hoje moderna que tem outras pautas, outras práticas, mas o Lula tá ainda no passado. A democracia é importante, ter dois lados, sim. Um lado que defende o conservadorismo, defende princípios familiares, valores cristãos, a liberdade econômica, e um lado também que busca mais uma questão social, uma questão da esquerda, progressismo. É normal isso para a democracia, é bom para a democracia isso. Mas o Lula, ao dizer que ele a cada dia que passa está mais socialista, ele está afirmando que a cada dia que passa ele está mais antiquado. O socialismo é uma ideologia que matou 100 milhões de pessoas na história, desde Stalin. A gente pega aí Mao Tse Mao Tung, Tse Tung, o Kim Jong-un mesmo também. Então a gente vê que o socialismo é uma ideologia fascínora. Lula ontem afirmou que a cada dia que passa está mais socialista. Imagina se algum líder falasse que a cada dia que passa ele se encontra mais nazista. Jesus amado. O nazismo é totalmente condenável, assim como o socialismo é. Duas ideologias fascínoras e que deveriam ser penalizados todos aqueles que falam que a cada dia que passa estão mais próximos dessas ideologias. São ideologias mortas pela história, né? Mortas pela história e que infelizmente causaram grandes tragédias para a história. Mas eu tenho esperança, sabe, Alan, que ano que vem a população dê um recado nas urnas. O próprio centro, a gente viu que é taxado como centrão, já está abandonando o barco do Lula. Ontem, a União Brasil confirmou que está em obstrução, desembarcou do barco aí do Lula. O líder também do Centrão, Arthur Lira, que foi presidente da Câmara, muito bem avaliado pelos seus pares em Brasília no Congresso, ele postou no seu perfil oficial que é uma atitude lamentável que o ministro Alexandre de Moraes fez com a prisão do Jair Bolsonaro, demonstrando também que
tá precisando mudar a rota do Brasil, precisando mudar a rota para pacificação nacional. É a hora, né? É a hora da pacificação nacional. Luiz Felipe, eu gostaria de ficar conversando com você sobre política aqui durante mais 2 horas, né? Mas os tempos de postagem dos podcasts são limitados. Gostaria de agradecer a sua presença aqui. Gostaria que você deixasse seu recado final, hein? Ô, Alan, agradeço aí a todos vocês aqui do Portal Livre, Papo Nota A. Obrigado pela participação. Obrigado aos ouvintes que, né, deram seu tempo e ouviram aqui as nossas falas, a nossa conversa. Sempre que você me chamar, vai ser um prazer estar junto. As portas estão abertas. Assim, eu agradeço. E povo de São João del Rei, povo da região, a gente está à disposição para continuar defendendo nossos princípios, valores, Deus, família, Brasil, liberdade, liberdade de mercado, segurança pública, o agro. Pode contar com o nosso trabalho. Que Deus abençoe a todos e a luta não para. Vamos continuar sempre na luta. Muito obrigado mais uma vez. Eu gostaria de agradecer agora aos seguidores do Portal Livre, do Papo Nota A. Sigam as nossas redes sociais e apoiem os nossos projetos. Grande abraço a todos e até a próxima.